Fala time, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Hoje a gente tá mostrando um pouco do que a gente tá fazendo, que é a Blood Mesh. Então, sábado e domingo, a gente trouxe mais de 80 donos de agência aqui pra Brasília pra aprender um pouco com a nossa estrutura, conhecer também, fazer um tour no escritório. E hoje a gente tá aqui em um espaço em Brasília, filma aí pra galera ver também, com esses donos de agência, onde a gente vai passar muito conhecimento e vambora, que vai ser muito bom. Tenho certeza que a gente vai agregar o máximo de valor pra todo mundo que tá aqui. Vambora! Desfrutem do conhecimento que nós vamos passar, porque vai ser algo insano e que nenhuma agência passa. Bora, bora! Rapaziada, hoje eu quero falar pra vocês um pouco de como que a gente criou a nossa máquina de vendas. Hoje, pra quem não sabe, eu toco 100% comercial e o marketing da Alpha. Eu quero falar especificamente sobre o nosso começo, porque nem sempre tudo foi como está hoje. Então, desde o começo foram muitas dificuldades, e muitas dificuldades, né, que a gente pode colocar muitas vezes. Rapaz, trabalhando de chapeiro, dentro da cozinha, suado. Foi correria. Então eu quero realmente explicar a história da Alpha. Eu sei que nem todo mundo aqui vai conhecer a história, como tudo começou, como que a gente escalou hoje para no último mês faturado 1,6 bilhões, né? O que a gente fez, primeiramente, para ter nosso primeiro cliente? A gente ia em evento, food truck, então eu não tenho muito glamour, isso que eu posso falar para vocês. A gente prospectou quase 200. Só de contatos salvos com um cliente no celular, eu tenho mais de 250. Desses 250, acho que 2 viraram clientes nessas abordagens. Um cara fez um contrato multimilionário com a gente, R$150, ele passando em 2 pagamentos e ele não pagou a segunda. Então foi R$75. Esse foi o primeiro contrato de todos. Então, e outra? A gente fazia design, landing page, gestão de tráfego, atendimento, tudo, irmão. Por R$150. Então no começo, rapaziada, a gente sabe como é que é. Sabe disso? Então, se vocês faturam entre 0 e 2 milhões por mês, a gente sabe como é que é. Tá? Porque a gente passou por toda essa etapa, a gente sabe exatamente o que fazer para pular para a próxima etapa. Sai do 0 dos 30 para 60, 60 para 100, 100, 500, 500 milhões. Então, foi experiência prática. E agora eu vou deixar o palco com o Guga aqui, que ele é um monstro de captação. E é isso. Valeu! Só passar os dados para vocês, o que a gente entregou nesse último mês na Alpha. A gente conseguiu chegar em 1.600.000 de faturamento. Hoje a gente tem mais de 95 pessoas na equipe. Então, acho que 90% das pessoas que estão aqui deram pulo no nosso escritório, né? Quem deu uma passadinha lá, levanta a mão, só para entender. Então vocês viram um pouco da estrutura. Hoje a gente tem uma capacidade lá para 130 pessoas, então tem uma gordurinha de crescimento. E inclusive, eu pedi pro Samuel, levanta a mão aí, Samuel. Samuel é o nosso diretor de franquias, que em 2 meses a gente já tem 6 franquias ativas. Com isso também, mais de 500 clientes. Como que a gente bateu esse número? Vou mostrar para vocês que também é possível chegar nisso. Hoje a gente tem uma geração de demanda muito forte. Só nesse mês, para vocês terem uma noção, a gente vai investir R$470 mil em anúncio para clientes novos e mais 30 mil na parte de franquia. Então, só esse mês, R$500 mil em anúncio. Desde o começo, a gente já começou com essa mentalidade. Então, a gente passou por 2 mil de investimento mês, 5 mil, 10 mil, 15, 20, a gente foi aumentando gradualmente até uma marca que eu lembro que foi os R$400 mil de faturamento. Até na época a gente só tinha a estrutura de MRR. Quando a gente chegou nesses R$400 mil de faturamento, a gente pensou, agora dá pra gente começar a se achar grande, a pensar como gente grande e aumentar esse valor de investimento. E hoje a gente só consegue entregar essa estrutura porque a gente tem múltiplos canais de aquisição também. Eu tenho certeza que quem tá aqui já deve ter visto no mínimo uns 20 anúncios com o meu rosto. No mínimo. E principalmente, uma coisa que a gente melhorou muito pra chegar no 1 milhão em venda, que foi o número que a gente chegou no último mês, foi o orgânico. Hoje a nossa estrutura, no padrão, a gente roda 80% para remarketing e 20% para clientes novos, basicamente para encher funil. Então, por que vocês devem receber muito anúncio da Alpha? Porque vocês viram um anúncio e vocês começaram a receber ele literalmente toda hora. Até porque hoje, se a gente for puxar 80%, vai dar mais ou menos 400 mil de investimento e uma boa parte é repassada, inclusive, para vocês. Da média individual dele, ele já leva o valor de R$1.000. Quando ele bate 100%, ele leva 2.280. E o que isso entrega? A gente faz com que todos os meses eles queiram vender mais. Por quê? Porque todo mês ele vai ganhar mais. E se ele bater 100% na meta dele, ele sai, por exemplo, do nível 1 para o nível 2. Então todo final de mês eu tenho uma reunião com a galera e falo, beleza, você bateu a sua meta, você bateu seu 100%. Você quer subir no seu PDI? Você quer passar do nível 1 para o nível 2? Quer? Então beleza. Passou, vai ganhar mais, vai ter mais funcionamento.
mas a cobrança em cima dele também vai ser maior. E por que vocês podem estar pensando, pô, vocês pagam muito bem pro closer, 6 mil pro cara que tá chegando? Porque a gente quer pegar a gente boa. Então até como a gente colocou aqui, ó, o OTR, principalmente nesse modelo que a gente tem hoje, ele possibilita pessoas melhores na equipe e também mais previsibilidade, porque a gente coloca uma meta em cima de cada um e a nossa meta comercial hoje do mês é basicamente uma somatória de todos os nossos vendedores que a gente tem hoje dentro da Alfa. 180 mil em uma semana e a gente chegou em 1.001.838 reais no mês ali de agosto. Então, como eu falei, isso não foi construído do nada, foi uma longa trajetória até a gente bater 1 milhão em venda. Alguém não sabe o que é TCV? Quem não souber, levanta a mão aqui. O modelo TCV, a gente cobra um projeto do cliente. Troquem no networking bem legal também, tudo que tiver para tirar de dúvida, a gente está à disposição de vocês também. Vamos para cima, eu vou ver aqui pro Vital. Os dois pecados são, número 1, você abrir o computador, folha em branco e falar, agora eu vou escrever os meus roteiros. Quem já passou por isso, olhou pro computador, ficou 20 minutos e vazou. Vazou pro TikTok, foi fazer outra coisa, foi jogar um LOL. Não bota um LEDzinho colorido atrás de você pra gravar um vídeo, cara. Vai pra uma academia. Uma honra aqui com vocês, parabéns aí pelo projeto, tamo junto. Ó, já estamos aqui no meio do evento, a galera tá em peso aí, agora a gente fez uma pausa para um coffee break. Já tiveram 2 palestras, uma minha e a outra do Rodrigo Vicente, que é do Rodrigão. E é isso, tudo correndo como o esperado, vai ter muita coisa ainda. Hoje ainda tem palestra do Pedro, tem do Samuel, vai ter uma galera junto com a gente. E é isso, vamos pra cima, eu espero que todo mundo que esteja aqui, e vocês aí do YouTube também, eu vou dar muito insight pra vocês, vai ter alguns cortes das palestras pra vocês acompanharem, tá sendo falado aqui também, e pra gente crescer cada dia mais. Vambora! Um insight muito importante. Além de, claro, vocês saberem utilizar a metodologia, porque cada interseção, cada movimento que nós temos ali, ele tem um sentido, ele tem uma técnica que é igual a BNT, vocês precisam fazer o processo como ele é hoje. Às vezes, na hora de definir o processo, vocês definem como vocês querem que seja. Esse é o primeiro erro, porque você mente para si mesmo. E na hora que você constrói o processo, você fala, caralho, esse processo aqui tá pica, ela vai fazer isso hoje. E é uma verdadeira mentira. O que é cultura, rapaziada? Pessoa realmente descendo no olho e deixando. Não. Cultura é tudo que acontece na empresa quando ninguém tá olhando. Então onde vem a cultura? De cima, do cabeça. Se você, que é o líder da sua operação, não deixa muito claro o que deve ser feito dentro da sua empresa, a sua cultura não existe, irmão. Eu vou explicar um pouquinho de eficiência pra vocês hoje, tá? Por isso que eu vou te engolir, irmão. A gente entendeu. Qualquer ideia de novo, eu te amo. Fala, time, primeiro dia finalizado aqui, ó, pode ver que ainda tem uma galera grande aqui. Amanhã a gente vai entrar em um conteúdo mais denso também, então isso aqui é legal até para vocês acompanharem mais ou menos como que é a rotina participando de um evento ali como palestrante, né? É uma experiência diferente, é a primeira vez que a gente faz o nosso próprio, já foi em vários também, mas eram de outras pessoas. Tocando o próprio evento é um pouco diferente, mas foi uma experiência boa também. Então vamos embora que amanhã tem muito mais. Fala, time, mais um dia começando, segundo dia aqui da Blood Immersion. Ontem, depois que a gente encerrou o vlog, a gente ainda foi uma churrascaria com toda a galera da Blood também, fazer meio que uma mini confraternização. E hoje, mais palestra, almoço. A gente vai almoçar com todo mundo que tá aqui, naquele restaurante ali, não sei se vai dar pra pegar, mas é o restaurante ali do lado, Santé. E aí de tarde vai ter o nosso Q&A, então a gente vai levar toda a galera da Blood One lá pro nosso escritório mesmo e fazer uma pegada mais pergunta e resposta, pra galera realmente conseguir tirar todas as dúvidas que ele tem com relação à operação da Alfa diretamente pra gente, a gente vai responder também da melhor forma possível. Então hoje vai ser legal também, vamos embora, eu quero mostrar mais de hoje, inclusive, do que de ontem pra vocês que estão aqui no vlog, fechou?
gente faz um toque do zero. E aí, Guguinha, o que você achou aí da palestra do Chocola? Tá ansioso pra sua? Pô, é Como é que tá top. sendo? A dele foi boa, ele passou muito conteúdo, então acho que foi legal. Eu tava no banheiro, entrou uma galera falando bem também, então é sinal que foi boa. A minha eu acho que vai ser boa também, vai ser legal, assim, conteúdo mais metade denso, metade meio que fazendo diálogo também com a galera que tá aqui, então vai ser bom. Tem ou não, vai sabe. Então, rapaziada, vou passar pra vocês hoje tudo do nosso comercial. Ontem vocês viram que eu fiz realmente um conteúdo mais introdutório, até o Atos e o Pedro ficaram me zoando por conta disso, falei por exatamente 8 minutos. Mas hoje eu vou ficar mais de 1 hora aqui também. Quanto investiu, leads e vendas? A gente investiu 10 mil, fechamos um mês com 60, entrou 278 leads, nós fechamos 28. Show de bola. 278 para 28, taxa de conversão do funil de 10%. Tá bom. Então, eu queria pegar essas informações com vocês, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu vou tratar hoje. Eu vou falar muito do funil no geral e também sobre forecast, como você planeja. Porque, por exemplo, hoje puxado de novo, se tu quisesse aumentar o seu número de vendas, o que você faria hoje para se planejar? Deixa eu ver, aumentar um pouco o investimento em tráfego e preparar mais a equipe. Show de bola. Tô puxando só de gancho aqui. Falando sobre preparação de equipe. Hoje você tem quantas pessoas no comercial? Comercial são 4. SDR 12, 2. Show de bola. Então, para quem tem um time mais enxuto, realmente essa é a estrutura que vocês precisam ter. SDR e Closer é o padrão, né? Acho que todo mundo aqui deve ter mais ou menos 50-50. Então, se você tem 8 pessoas na equipe, você vai ter 4 SDR e 4 Closer, você tem 6, você tem 3. Normalmente é assim que funciona, meio que um 50-50. Hoje, quais funções que a gente tem dentro da Alpha? SDR, Closer, Sales Ops e também Sales Enablement. O que cada um faz exatamente? O SDR é responsável por tratar o lead e colocar esse lead em uma chamada, fazer todo o processo de qualificação, inclusive o processo de qualificação que a gente faz hoje é o Bunch. Alguém aqui não conhece o Bunch? Ó, tem 2 pessoas que não conhecem. O Bunch é um processo de qualificação onde você pega algumas coisas, por exemplo, é tempo, necessidade, Budget, autoridade e necessidade da área. É isso. E aí, quando o SDR qualifica esse lead, a taxa de conversão dele em call normalmente vai ser muito maior. Por quê? Porque você não faz call com todo mundo. Você faz call com quem tem condição de te pagar, principalmente também quer investir nesse momento. Porque, por exemplo, hoje se o seu comercial faz 10 reuniões por dia, a agenda já está cheia. Vamos colocar junto 12, 10 reuniões por dia é basicamente o máximo que consegue fazer. Não faz sentido você encaixar muitas reuniões para ele de clientes que querem fechar daqui a 1 ano, por exemplo. Porque, pô, tu tá correndo atrás da meta desse mês, daqui a 1 ano. Então, o ideal é que você prolongue esse tempo de negociação com esse cara de 1 ano. E quem quer fechar de maneira mais urgente, pô, já faz chamada no mesmo dia, já fecha esse contrato também. O closer é o básico, né? O cara que ele vai entrar na chamada. Hoje os nossos closers, eles têm muito uma pegada consultiva. Porque assim, eles não são vendedores de fato. Porque você não quer entender, por exemplo, que o cara quer comprar um iPhone ou um MacBook. Você não fala pra ele, o que você quer? iPhone ou MacBook? Você entende pra onde ele vai utilizar. Então, pô, ele vai usar pra ligação? Ele vai usar mais pra quê? Pra Meet? Meet não é bom pelo celular, é melhor pelo computador. Então, com essas informações, você vai pegando exatamente o que o seu cliente precisa e mostrando pra ele o que o seu produto, qual o seu produto vai atender melhor. Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Hoje a gente tem mais de 3 planos, né, fechados, e aí durante a chamada a gente mostra para ele qual seria melhor para ele. Então não necessariamente é o que a gente quer vender, mas sim qual ele precisa. E a gente deixa isso muito claro durante toda a jornada. Até o nome da nossa chamada é consultoria. Então não é uma call de venda, a gente sempre deixa isso muito claro. Se ele quiser sair sem comprar, pelo menos ele aprendeu alguma coisa. Hoje é assim que a gente faz. Quem acompanha mais a gente de perto também sabe que a gente sempre fala sobre isso. Porque é muito importante, mesmo que o cara não compre de você, às vezes ele vai fazer uma indicação porque você agregou valor, tem diversos fatores que ajudam essa pegada de consultoria. Sales Ops, alguém não sabe o que é? Quem não souber pode levantar a mão. Todo mundo sabe, então, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui para explicar. Manda, o que é Sales Ops? Cuida da estrutura da experiência da venda. É mais ou menos o que estava escrito ali, né? Mas é isso também, aqui está uma explicação mais rasa, só que o Sales Ops ele puxa muito dado do funil. Ele vai puxar todos os dados do funil, porque o Sales Ops ele vai alimentar o Sales Enablement, que é o cara que ele é focado em treinamento. Então, por exemplo, hoje o seu funil está defasado. De 100 leads, você só consegue marcar 10 reuniões. Isso é um erro, 10%. A não ser que sejam reuniões hiper qualificadas e que todo mundo fecha, sua taxa por etapa ele está bem baixa. Então o Sales Ops ele sinaliza isso para o Sales Enablement, que é o cara que ele vai focar em fazer o treinamento. Então, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o STR, entender os motivos, e isso de fato não está acontecendo. Por que você não marca, por exemplo, 30% de lead para reunião marcada? Por que não é 30%? Por que é 10%? Ele vai puxar isso
e aí já vai fazer o treinamento em cima disso também para você ter cada vez métricas melhores. Follow é uma coisa muito importante vocês terem. Quem não faz follow hoje está deixando muito dinheiro na mesa e a gente viu muito disso. No mês de agosto, a gente chegou na última semana, foi 670 mil em venda mais ou menos. Faltavam 330 mil pra gente vender em 5 dias. Então uma média por dia de 66 mil. É alto. Só que o que a gente viu? Quando a gente colocou mais pressão e a gente investiu mais em follow, a galera realmente acompanhar o que estava sendo feito, a gente não vendeu 330, a gente vendeu 380. Então deu uma diferença muito grande mesmo. Só nesse processo de follow melhor acompanhado e também com o CRM, que é o sistema de gestão, então é o Customer Relationship Management. Então o forecasting é como se fosse um planejamento. Por exemplo, é o que eu perguntei aqui pro Luiz Gustavo, da DKF. Quanto a sua taxa de conversão por etapa, o que você precisa fazer, por exemplo, para vender mais no próximo mês? Se você não tiver um forecasting, se você não tiver um planejamento, você não consegue aumentar o seu número de venda. Fica muito mais difícil. Então até o Thiagão, que eu vou puxar de exemplo também, ele é um exemplo disso. Ele puxa tudo certinho. Ele sabe a taxa de conversão dele por etapa, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para vender mais. Eu vou fazer uma simulação aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Vamos supor que ele marcou 30 reuniões, dá 20% na primeira etapa. Dessas 30 reuniões, 27, na verdade 24 foram feitas. 24 feitas. Então para cá, ele já tem mais 80%. Então, dessas 24, ele conseguiu fechar 5. Então ele teve ali uma média de 20% de taxa de conversão. Então para ele crescer essa estrutura, pode sentar. Para ele crescer essa estrutura, o que ele precisa fazer? Primeiro, ele tem que melhorar esse custo por lead dele que está meio alto e melhorar esse número de reuniões, porque ele está marcando 20% da base. Hoje na Alpha, a gente marca 40% de tudo que chega. Então a cada 100 leads a gente tem 40 reuniões marcadas. E para isso vai te possibilitar, por exemplo, ele saber, se ele aumentar em 100 mil, ele sair de 10 para 100 mil, os anúncios, o custo por lead dele se mantém, ele vai fazer 300 reuniões, em média, tá? Se ele conseguir manter as médias dele, ele vai marcar 300 reuniões, vai fazer 240 e vai vender 50. E o que ele vai entender para isso? 300 reuniões é uma média de 15 por dia útil, né? A gente tem uma média de 20 a 22 dias úteis por mês. Então 15 por dia útil. Para isso ele já vai entender o seguinte, um closer só não sustenta. Então ele precisa de mais que isso. Aqui ele já vai precisar de 2 closers, no mínimo, tá? Cada um fazendo uma média de 8 reuniões. Aí aqui vai dar a mesma média também, e aqui já vai ter um número, por exemplo, de 50 vendas, e ele vai saber quanto vai retornar. Vamos supor que o ticket médio dele seja 2 mil. Ele vai saber que com esse 100k de investimento em anúncio, ele também vai faturar 100 mil reais. Então é mais ou menos assim que a gente faz o nosso forecast, lógico que tem mais riqueza de dados e as taxas de conversão também são melhor feitas. E eu vou passar um exercício rápido para vocês, eu vou dar 5 minutinhos para todo mundo fazer isso. Eu quero que todo mundo tenha um forecast nos próximos 5 minutos. Então eu vou pausar aqui, daqui a 5 minutos eu volto. Eu vou puxar 5 pessoas que eu quero entender qual é o forecast de vocês, conexão com você, para ele comprar. Então o vendedor, eu tenho certeza, muita gente que já deve ter ido numa loja nem gostou tanto do produto, mas pô, se amarrou o vendedor e acabou comprando. Então a nossa ideia é que a empresa e o vendedor sempre pesem mais. Porque produto, querendo ou não, todo mundo trabalha mais ou menos a mesma coisa. Então esses 2 pontos, empresa e vendedor, é o que a gente quer pesar mais para cima e é o que a gente quer que realmente desestabilize. Seja, digamos, com uma concorrência desleal. Eu quero que vocês façam grupos de acordo com as fileiras, né? Então essas fileiras no meio, tem uma média de 6 pessoas, 5 pessoas, cada fileira é um grupo. Aqui também, cada fileira é um grupo. Lá na ponta também, cada fileira é um grupo. Eu quero que vocês peguem o máximo de objeções possíveis, porque a gente vai dar uma desmembrada nelas, entender realmente como é que vocês conseguem quebrar. E também é legal todo mundo anotar, porque quando vocês chegarem no escritório, quando vocês forem para uma call de venda, vocês já vão saber exatamente quais objeções podem surgir. E vocês vão perceber que não são muitas. Vai dar no máximo 10. Então, todo mundo aqui diz que vai dar no máximo 10. Então, de novo, 5 minutos tocando, solta o som do dia. Quantas objeções vocês tiveram? Fala aí, Thiago. Foi objeção pra caralho. Deu mais de 10? Então tá errado. A objeção deu quantas? Não, eu achei pouco também. Cadê? Deixa eu chamar as agora, cadê? Vou chamar o aqui de verde. Deu quantas objeções no total? 7. É mais ou menos isso. Por que eu falo que mais de 10 é muito? Porque vocês vão perceber que muitas vezes as objeções, elas meio que andam juntas. Então tem uma que tu consegue quebrar com outra, por exemplo. E para isso, eu vou puxar de surpresa aqui o Godoy, que é nosso closer da Alpha. Eu vou deixar vocês... Eu não avisei ele, mas agora. Eu vou deixar vocês falarem 3 objeções que cada grupo teve.
E aí não vai ser eu que vou responder, vai ser o homem que vai responder. Eu quero mostrar pra vocês que ele tá treinado. Método alto. Fala uma das objeções. A que tu acha mais difícil, que tu não iria conseguir quebrar, que eu vou dar pra quebrar pra você. Quando o problema é a esposa, porque ele trouxe até uma versão específica que você não vai conseguir mostrar o valor do seu produto da mesma forma para a esposa, né? Ela vai te pegar só o preço final, se faz sentido ou não. E ela não pode falar. Não, perfeito. Essa objeção, sendo sincero, é uma objeção de chamada, mas entra muito no bunch, que é porque vocês não tiveram todos os tomadores de decisão. Quando a gente fala do bunch, não necessariamente é sócio, pode ser tomador de decisão. Então, para grande parte dos negócios, a maioria dos negócios brasileiros hoje são familiares. Ou seja, tem filho no meio, tem esposa, tem mãe, pai, tio, padrasto, bisneto, tem tudo junto. Então, para você não ter esse tipo de objeção, no final das contas, você tem que ter o bunch bem feito, vai ficar com a SDR, por a SDR ter realmente a noção e a ciência de que todos os tomadores de decisão vão entrar na chamada. Vou deixar o Godoy falar um pouco sobre também. Boa tarde, rapaziada. Pode até que o pessoal ali da DKF relacionado a essa, que é muito comum, querendo ou não. Tem duas que a gente usa muito que acaba dando um cara botar pra pensar um pouco. Que vai ser o quê? Você conhecendo a sua esposa, porque no final das contas ele vai conhecer ela mais que você. O que você acha que ela vai falar? Então ele vai ter uma resposta objetiva para dar. Ou ela vai achar uma loucura, ou ela vai gostar e vai querer fechar. E aí a outra objeção que a gente usa também bastante é, cara, tenho certeza que, pô, você com a sua esposa, do mesmo jeito que eu sou com a minha namorada, então a gente sempre vai estar priorizando a melhora de vida, a melhora de qualidade de vida, a melhora da qualidade dos meus negócios. Então se eu estou colocando essa solução para você, então eu estou trazendo para você uma melhora de vida, de qualidade, de faturamento, e aí já dá uma quebrada nele. Porque é que o BC passou pra gente, o não é tão importante quanto sim. Então ele sai de lá o objetivo, fechamento, ou ele vai bloquear a gente para não aguentar mais nossa mensagem. É isso. Então, igual eu falei, essa objeção, ela começa muito antes da call, né? Muito no SDR. Então não é tanto uma objeção de call, mas o Arthurzão foi... Arthur não, Godoy foi bem. Vou puxar outra objeção aqui, de um futuro cliente da Alfa também, fiquei sabendo que o cara tem pizzaria, então vou direto no nome, né? Tem que prospectar. Vou colocar uma tradicional, né? Tá caro, tá muito alto, tá forte no meu orçamento. Fechou. E agora eu vou mudar, quem vai responder vai ser o Arthurzão. Carioca desenrolado aqui, o Arthur, ele entrou pra Alfa, quando ele veio dando de pizzaria, filho, o homem ficou louco. Então ele entrou pra Alfa tem 3 semanas, já vou jogar o homem no fogo. Então ele falou, como é que tu quebraria hoje a objeção de estar caro? Eu já vi tu fazendo isso umas 20 vezes. Dividindo o valor ali do investimento, mostrando quanto é por dia. Então, essa objeção do tá caro é muito comum, né? Justamente porque você não conseguiu passar uma percepção do seu cliente de valor, né? Então, tipo, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta pro cliente, né? Eu viro pra ele e falo assim, olha, tá caro em relação ao quê? A minha entrega ou, sei lá, ao não tá encaixando no seu preço, né? Eu espero ele falar. E ele falando, né, o que eu faço? Né? Eu fico e pergunto, olha cara, se eu tivesse hoje 50 mil reais para investir em algo que fosse me fazer lucrar 100 mil, ficaria caro? Percebe? É tudo uma questão de percepção. Então, basicamente, essa objeção de estar cara é porque você não conseguiu passar a percepção ali do quanto de dinheiro ele está perdendo, do quanto de dinheiro você pode colocar no bolso dele, sabe? Então, é uma objeção assim, muito comum e eu gosto muito de ir por essa linha, né, de trazer para a percepção do cara, né? Basicamente isso. É isso. Tem outra saída também que você pode jogar um pouco com a parte de valor. Então todo mundo sabe quanto mais ou menos a galera do mercado investe em anúncios. Eu sei que dono de restaurante vai investir entre 3 até 7% do faturamento em marketing. Então você pode jogar isso. Pô, se o cara fatura 100 mil e não quer te pagar, quem é errado não é você que tá cobrando caro, porra. Ele que não tem noção do quanto que ele tá deixando de dinheiro na mesa. Então é mais ou menos por aí que a gente vai. Fechou? Eu vou passar agora alguns slides. Eu quero que vocês preparem o celular aí, no momento da foto, porque eu vou passar 7 slides em 70 segundos. Só vai piscar, quem moscar vai ficar sem a foto. E é um conhecimento que eu peguei com muitas mentorias de uma galera muito grande, não é nem no mercado de agência, é no mercado de educação como um todo. Então eu quero que todo mundo puxe o celular que eu vou passar rapidinho. Quem enrolar, quem clicar no botão errado, quem fizer vídeo, calma aí que agora é dinâmica. Ó, próximo. E agora vocês podem ficar tranquilos, igual eu falei, o evento vai ficar mais tranquilo.
Daqui a uns 40 minutinhos a gente vai descer lá pro Santé, que é a reserva em que horas, ô Vitor? É 1 hora. Então tem um tempinho aqui ainda, quem quiser tomar uma cervejinha e tudo mais. E falar com os consultores também, que eles estão à disposição de vocês. Aproveitar esse momento, né? Senta aí, pô. Pode sentar aqui, melhor. Senta aí, ó. Ó, só quero falar um negócio pra vocês, tá? Eu vou ser o case de sucesso de vocês, tá? Ó, evento quase que finalizado. Ainda vai ter um tempinho aqui de descontração. O que você achou, Atera? Não tem como alguém entregar mais que a gente, né, irmão? Como eu expliquei pra galera aí, maior que a gente não tem. Muita experiência, é muito conhecimento empírico que a gente consegue passar pra galera, né? Porque a gente aprende na prática, sofre na pele o que é estruturar processo e tudo mais. Então, o conteúdo aqui é muito técnico, vale a pena. Então, tenho certeza que o ingresso que a galera pagou aqui tá mais que pago. Deu um ROI de 10 aí pra galera. E bora ver se a galera vai correr também com a gente na participação individual, no acompanhamento individual, junto com a Blood e o Vitok. E é isso. O que você achou, Chocolate? O que você achou do evento? Pô, foi da hora pra caralho. A gente passou muito insight massa pra galera, algumas atualizações que a gente vem fazendo. Abriu muito o jogo, a galera curtiu muito os insights, as dinâmicas. O próximo a gente vai abrir um espaço ainda maior para comportar ainda mais gente, então vai ser um evento ainda mais diferenciado pra galera. Então é isso, né? Pedi pros dois darem a opinião, gostei também. Os próximos vão ser ainda maiores, mas o vídeo não acabou por aqui, ainda tem um almoço que a gente vai fazer aqui do lado no Santé, tem Q&A à tarde, então fica aí que tem muito insight bom ainda pra vir. Bora tropa, agora almoçar. Tu leva pra mim? Tu vai almoçar lá com a gente? Aí tropa, agora já finalizou aqui, a galera já tá tomando uma cervejinha, clima mais tranquilo. Agora a gente vai almoçar. É aqui do lado também, eu vou pegar o carro só pra ficar perto, porque pô, tá um solzinho forte. Aqui em Brasília fica lindo, ó, domingão é coisa linda. E hoje ainda é 7 de setembro, tá tendo protesto pra caralho hoje. A caminho agora do... Como é que é o nome? Santé, né? Santé. Só almoçar, coisa leve. Já tem entrega também pra gente fazer lá no escritório. Hoje o dia tá longo. Esse final de semana tá parecendo dia de semana, pô. Mas é isso. Vamos correr, tem que ser assim mesmo. Os moleques estão aí já? Chegou. Falta o produtor. Vai ser pro Guga, mas a nível lá do forecast comercial. E isso a gente olha diariamente, né? E fica acompanhando as taxas de conversão por etapa, né? Até uma pergunta que eu tinha feito pro Vitor na primeira mentoria, que é justamente o que hoje vocês estão investindo uma grana pesada em captação, né? E obviamente a gente precisa analisar no detalhe como está cada etapa do funil para obviamente ver as otimizações, o que precisa ser feito, qual gargalo a gente pode atacar, né? E aí eu queria, se pudesse destrinchar, né? Por exemplo, qual a taxa, o benchmark de cada etapa, até para a gente ter um parâmetro e consequentemente já ver se a gente está abaixo, está acima, o que precisa ser melhorado. Ó, de lead total, para cá marcada, dá em média 40%, é o que a gente teve no último mês. De lead total... Lead para MQL? Não, lead placar marcada. MQL dá 33%. Então, lead placar marcada, porque não necessariamente a gente marca só MQL, né? Tem alguns que fogem. Se for puxar de MQL placar marcada, é quase 70%. Dá 68%. Porque o MQL normalmente ele passa pelo processo de qualificação. Tem muitos leads padrão que não vai passar, igual o Matheusão ali, ó. Tá ligando agora já. Você chega o lead pra ele. Se não for MQL, ele faz uma qualificação um pouco maior. Então, de carro marcada para carro realizado dá 78%, a gente tem 22% no show, e carro realizada para venda 25%. Como que é a mentalidade de vocês relacionada a isso? Porque, por exemplo, até o WhatsApp, Pedrão, eu sei que estava questão do Ironman, é como se fosse desbloquear uma nova frequência, né, de algo que talvez, tipo assim, pô, é possível e nós vamos estar atrás. Como que é a mentalidade de vocês por trás disso? Tirando parte de empresa, mas mais pessoal, porém, que agrega na empresa. Cara, o que eu gosto de pregar sempre, é que, pelo menos na minha cabeça, e é que eu sempre busco passar pra todo mundo, é que pra mim é tempo ruim o tempo todo, mano. Não tenho esse pico de felicidade, não sei o que. Beleza, batemos uma meta, vou comemorar tudo mais, mas já tem a próxima. O próximo dia já tem. E o Ironman diz muito disso. Porque você tem que ter constância em treinamento e o treinamento é sombrio, mano. Onde ninguém tá vendo. Então, aonde que eu entrego mais resultado? Quando eu tô trancado dentro daquela sala ali, escrevendo os vídeos, lendo, desenvolvendo a minha empresa. Ninguém tá vendo, irmão. Tô na tempestade. Então, se você tratar sempre a sua mentalidade que, porra, é tempo ruim o tempo todo, acabou. Você não vai ter, porra, eu quero ficar de boa hoje. Eu me alinhado com relação a isso. A galera sabe aqui que eu odeio perder. Eu odeio perder. O que é perder pra mim? É
fazer com que o meu time não atinja os resultados que eu espero. Perder pra mim mesmo. Tô ruim, tô mal, tô doente, tô mais ou menos, aqui pensando que pode ser feio. Porque isso que é constância. Um dia você tá muito bom, outro dia você tá mais ou menos, outro dia você tá muito bom. Mas todos os dias a gente tá aqui pensando no que pode ser feito para ser melhorado. Entregando tudo. Quando você tá acordado, tá trabalhando. Cabeça é sempre. Faz uns 5, 6 final de semana que a gente tá engatado no final de semana. Desde que mudou pra cá. A pessoa romantiza o processo, né? Não é Pai, não, nada é doce. É tudo contrário, é tudo. Tipo assim, exemplo, estamos como todo comercial, tô pra vender, apresento o CD, beleza. Então o cliente fala, poxa, tá difícil, eu não consigo pagar por completo. Quer saber se tenta jogar pro MRR depois? É, isso. Em alguns casos a gente faz, mas tem um ticket mínimo pra isso. A gente coloca de 2.500 do MRR. Mas o ideal é vender tudo TCV. Se você deixa sempre as duas opções, o cliente sempre vai optar pelo mais barato. Então a gente mostra só o TCV. Aí, pô, se ele realmente fala, não consigo, aí o closer sempre fala, não, vou falar com o meu gerente comercial aqui. Aí ele vai, fala, ele volta, consegui um negócio bom pra você. Então é mais ou menos assim. Mas se você sempre apresentar os dois, a gente já fez isso em dezembro. Em dezembro não fechou muito TCV. Quando a gente falou, não, putz, agora é sem MRR, sem gracinha. Só TCV. Aí a gente começou a vender muito mais. Qual livro vocês indicariam a cada um aí que destravou algum insight que fez vocês chegar até? Prospecção fanática. Gestão de alta performance. Aquela laranjinha lá? Andrew Grove. O meu Growth Hack. Growth Hack é muito bom. Tem outra também? Acho que é o Sean Ellis. Tem os segredos do tráfego também, tá legal. Bom, mas pra quem lida de fato com marketing, né? Já coloco do. Coloco do Lobo de Wall Street. Mas tem menos insight. É mais pra. Sim. Mas a pergunta para você daí sobre o tráfego. Hoje a gente está investindo 30, 35 mil, 45 mil nesse mês em específico, que a gente está fazendo uma ação de aniversário, né, no mês inteiro. E a gente já investiu em Google Ads quando a gente ainda era nichado para iPhone. Nessa época, investimos ali, não tínhamos resultado no Google Ads. Tínhamos alguns cliques ali e tal, alguns leads que eram pessoas até que já fizeram reunião em alguns casos, ouviam um anúncio no Instagram. Então a gente sabe que é um comportamento comum. Mas hoje a gente não está rodando Google Ads. Tendo em vista esse investimento total nosso, vocês acham que já está no momento, já passou do momento, já deveríamos estar fazendo isso? Com quanta verba? Qual que é a visão de vocês? De rede de pesquisa. E no YouTube também, quero saber sobre isso. Eu acho que assim, não necessariamente. É bom para diversificar canal, você está em todos os canais, mas hoje com o que vocês investem, os políticos de vocês ainda vai ser barato. E qual que é o game? É tu começar a diversificar quando uma das fontes tá mais perto de secar também. Então, eu não diria nem de secar, mas que a torneira já tá um pouco mais fraca. Aí tu começa a pegar em outro pra torneira mais forte. Que a verba que tu coloca hoje, por exemplo, no Meta, tu não perde todo o teu mercado. E vai demorar pra acontecer isso. Não tem como tu anunciar muito mais no Meta. Mas o Google também é uma boa fonte. Aí vê qual que tá dando mais ROI. Eu acho que tudo no final das contas é sobre ROI. Não é tanto sobre diversificar. Então vai ter um momento... Não, pode falar. Vamos supor, tu tá colocando 25 mil no Meta, 5 mil no Google. Pra tu é legal, tu pensa, tenho 2 mil de aquisição. Mas às vezes o Meta dá ROI de 5, o Google dá ROI de 3. Então foda-se 2 meses, irmão. É um meio e é isso. É o que dá ROI, sempre focado nisso. Não, perfeito. Fechou, tropa. Rapaziada, obrigado pelo tempo de vocês. Aí time, agora já estamos aqui na base alfa, tem uma galera aqui da Blood One também que tá por aqui. A gente fez um Q&A, acabamos de finalizar e foi isso. 2 dias de imersão, 2 dias de muito conteúdo. A gente almoçou com a galera, aí já estamos apagando as luzes aqui, mas pô, foi legal. Acho que nos próximos meses vão rolar mais algumas. E se você tá vendo e não veio, tu dormiu no ponto, pô. O próximo te espera aqui, vambora.